Então, galera, apresentar para vocês algumas das práticas que a gente está tomando aqui para desenvolver o nosso novo SDK. Os exemplos são em PHP, mas não necessariamente tudo que está aqui vai ser só serve para PHP, porque são conceitos gerais, alguns deles você pode aplicar em qualquer linguagem. Tá? Então, primeiro um disclaimer, no Silver Bullet, acho que isso aqui todo mundo devia saber sempre, já sei a primeira coisa que você aprende antes de programar, que algumas das decisões que a gente tomou aqui se aplicam para o nosso caso e pode não aplicar para todos os outros casos, né? Então, primeiramente, para que você vai desenvolver um SDK? Você tem API, todo mundo, um bom desenvolvedor já conhece, já vai ter talvez intimidade ali com consultas num curl, numa interface de HTTP. E então, para que você vai ter o trabalho de desenvolver isso? Primeiro, para facilitar o início para ele, no desenvolvimento. Você também restringe os erros, porque alguns dos erros que, ao invés de você deixar na mão dele e dependendo da experiência do programador que for desenvolver, você tomar essa responsabilidade e desenvolver para mitigar esse tipo de erro que de repente pode gerar para você como suporte, pode gerar para você como outros fatores. Documentação, os próprios códigos vão servir como documentação para o programador que for utilizar, e destaque técnico. Então, como de repente o desenvolvedor ou alguém que conhecer da linguagem for utilizar, ele vai olhar o código e se ele ver que você deu atenção, provavelmente ele vai ter ali vai ver que você também teve maior cuidado, isso vai refletir para ele e ele como um influenciador pode influenciar mais para frente no seu produto também, na adoção entre um e outro, entre uma plataforma e outra, você vai ter um destaque aí, esse fator técnico. Um ponto é Simple Start, você começar com o mínimo de requisitos. Então, no caso, no exemplo, ele pode iniciar o seu cliente simplesmente com um token, né? Ou com como é feita a autenticação na sua API, de acordo com o for, para ele não ter que ficar configurando muitas coisas, não ter que ficar configurando timeout, essas coisas. Você abstrai e ele simplesmente entra com a chave dele e consegue começar. Aqui no caso, esse foi mais específico do PHP, um HTTP Wrapper. Você pode utilizar o próprio curl, uma interface do curl padrão, mas utilizando uma biblioteca como o Guzzle, existem outras, o Zend Client, tudo mais. Você pode utilizar o Guzzle para ter exception handling. Então você não vai ter que se preocupar tanto com que tipo de erro, se voltou um 500, se voltou um 400. Você já tem toda essa camada de abstração para você, então facilita para você tratar tudo isso na sua biblioteca mesmo, né? Não precisa se preocupar tanto com a camada de rede, já fizeram isso para você. Segregação de escopo, aqui para você não ter todas as funções no objeto principal, até por questão de responsabilidade, né? Uma boa prática de programação e até para deixar mais fluente a linguagem, né? Você separa ali o que tem. Então, no primeiro bloco ali você tem tudo chamando de uma variável, de um objeto principal ali. Então, fica mais difícil, é mais só você separar por escopo, fica mais fluente a linguagem ali para quem está desenvolvendo, né? Para o usuário e desenvolvedor. Focado em funcionalidade. Na sua API, não necessariamente você precisa implementar tantos pontos, ela pode ser mais genérica, mas para o desenvolvedor, aqui no exemplo seria uma API de automóvel. Então, você pode oferecer uma interface onde ele solicita um carro e no carro vai ter ali a carroceria, o modelo e a cor. E aí você pode abstrair isso para o tipo de carroceria. Então, ele pode chamar um carro compacto ou uma picape e vai passar só o modelo e a cor. E abstraindo mais ainda, você já tem o endpoint final. Você tem o próprio carro compacto e a própria picape ali do seu. Até porque, por exemplo, naquele model, ele ia passar, por exemplo, provavelmente um enum ou você evita que ele passe ali naquele campo algum valor que você não suporta. Então você pode ir abstraindo esses conceitos para o usuário na frente. Isso provavelmente ele faria na aplicação dele, mas você pode ter esse controle na sua própria aplicação. Até, como eu disse, para facilitar, oferecer todas aquelas vantagens que eu falei no começo. Um ponto bacana é no Double Validation. Se na sua API você tem uma validação, não é interessante você colocar ela de novo no seu SDK, porque no futuro, se você mudar essa validação ou alguma restrição que você tenha, você vai ter que reimplementar isso
no seu SDK. Então, se você aceita um valor menor do que 10 e na sua API ele já aceita como nulo e já tem um valor padrão, por exemplo, uma paginação, algo do tipo, talvez não faz sentido você repetir esse valor no seu SDK, porque na sua API já suporta isso, e se depois, porventura, você mudar na sua API, você tem que mudar no seu SDK, ou eles vão ter um comportamento diferente, o comportamento do SDK ia sobrescrever o da API. Um ponto bacana são testes funcionais, porque de forma que ele consiga só, de repente, alterar a chave dele e rodar toda a suíte de teste, ou você gerar alguma entidade de teste, e ele vai rodar todas as funcionalidades do seu SDK. Então, também serve como documentação, porque ele vai ter exemplos de implementação bem sólidos, e além do mais ele consegue verificar realmente rodando todos os endpoints ou todas as features que você cobra no seu SDK. É isso aí, bem rápido, são alguns pontos chaves. Obrigado.